Tudo bom, pessoal? Voltamos aqui, né? Vamos para a segunda parte desse vídeo, onde a gente vai especificar a questão das reservas de lucros. Então, a gente vai detalhar um pouquinho melhor essa questão das reservas de lucro, que é onde a parte que eu falei que ia mais tomar conta desse vídeo aqui, né? A gente vai fazer na parte 2 especificar essa questão da reserva de lucro de uma maneira um pouquinho mais teórica, e na parte 3 a gente vai partir para a parte prática, onde a gente vai resolver uns 2, 3 exemplos sobre como calcular isso, tá? Principalmente calcular a parte legal dessa, né? A reserva de lucro legal. Então são várias reservas de lucro que podem existir, tá? Eu coloquei algumas aqui, as principais, que é a reserva de lucro legal, né, que está prevista em lei, a reserva estatutária, que pode ser uma reserva obrigatória diante de um estatuto estabelecido pelos sócios, né, ou pela convenção dos acionistas, e existem reservas para contingências, né, e retenção de lucros, que a gente vai explicar um pouquinho melhor depois também. Então, vamos primeiro falar um pouquinho sobre essa reserva legal. A reserva legal é uma reserva obrigatória. Tem finalidade, né, assegurar a integralidade da saúde financeira da empresa. Ela é formada antes de qualquer destinação para o lucro. Então, fechou o lucro líquido da empresa, a gente vai calcular os 5%, né? E vai destinar esse valor à reserva legal de lucro. E aí tem algumas condições, né? Porque a gente não precisa também acumular um valor muito alto nessa reserva de lucros. Aí tem algumas condições aqui que a gente vai depois entender como é que faz isso na parte prática, na conta, né? Então, não precisa ultrapassar, não é, né, não é permitido que se ultrapasse 20% do capital social, tá? Então, se a gente vai pegar o valor do capital social que já existe, vai calcular 20% dele e a reserva de lucros não vai ultrapassar esse valor, tá? O limite é esse valor. E também tem uma outra continha que se a gente pegar a reserva de lucro que existe, né, mais a reserva de capital que existe, a reserva não pode se ultrapassar ao 30% do capital social. Não é que não pode ultrapassar, aí pode, né? É um limite, mas esse limite pode ser quebrado. Esse não, você não tem a obrigação de obedecer esse limite. Agora, os 20% do capital social para a incorporação da reserva de lucro, esse é obrigatório, tá? Então a empresa não precisa mais obrigatoriamente recolher se ela já atingir os 20% do capital social todo. Mas a gente vai entender isso mais facilmente na hora de fazer a conta, porque são duas continhas, são dois limites para a gente, um obrigatório e o outro facultativo, né? E são limites diferentes, um 20% do capital social, o outro é 30% do capital social, mas um leva em conta só a reserva de lucro e o outro leva em conta a reserva de lucro mais a reserva de capital. A gente vai entender isso melhor depois. Reserva estatutária. Reserva que deve ser prevista no estatuto, claro, né? Representa uma parte da destinação dos lucros já previamente estabelecida por uma convenção entre os sócios, né? Ou uma decisão aí de forma de uma decisão conjunta, né, entre os sócios ou acionistas da empresa para que essa reserva seja tenha disponibilidade, tenha alguma finalidade, na verdade. Você não pode restringir o pagamento dos dividendos obrigatórios. Então, assim, se a empresa tem no seu estatuto que vai reservar tantos por cento do lucro líquido para determinado fim e há algum tipo de empecilho que isso pode vir isso a causar, por exemplo, se você não consegue dar conta e vai criar certas dívidas por isso, você não pode fazer. Então, você não pode é, é, passar por cima das obrigações que existem, entendeu? Reserva de contingência. A reserva de contingência, ela já pode passar por cima das obrigações, porque às vezes a empresa está expandindo e ela precisa de destinar parte desses valores, então ela não pode parar. Então existe por meio de uma reserva de contingência uma obrigação de separar determinados porcentagem do lucro para que isso possa acontecer. Então o objetivo é compensar né, compensar a diminuição do lucro proveniente de uma provável e futura a crise que a empresa pode vir a passar. Então, se a gente, estudando o mercado, sabe que vai haver, por exemplo, um problema sério que a empresa pode passar por 1 ou 2 anos, você já pode começar a reservar esse lucro antes. Então, você já estudou o mercado e sabe que pode vir alguma coisa ali para frente, então a gente segura um pouco esse lucro
para que lá na frente a gente consiga absorver prejuízos que futuramente poderão vir, né? Ela é opcional, né? Mas ela pode passar por cima, como eu disse, das contingências obrigatórias, né? E também pode servir para uma expansão empresarial, por isso que eu disse para vocês. Então, ela é uma reserva de contingência, ela é emergencial, tá bom? Ela não é, estatutária ou legal, ou seja, acontece todos os anos, de você que determina se vai ter ou não, né? E por isso que é opcional. Dependendo do que acontece, ela pode passar por cima de algumas obrigações. Retenção de lucros. Aí já visa parte do lucro do exercício a fim de investir na expansão da empresa. Como eu disse, também serve para expandir a empresa. Mas esse aqui é uma extensão onde normalmente os sócios definem. Nós vamos, por exemplo, abrir mais um galpão, um centro de distribuição, ou vamos abrir uma outra loja em um outro local a fim de expandir os nossos negócios. Então a retenção de lucros é uma retenção que acaba acontecendo independente se todos os sócios vão votar a favor ou não. Então é uma decisão onde a maioria estabelece essa decisão como uma importante fator a acontecer para a empresa, e aí tá posto, né? A gente vai acontecer, vai fazer esse processo acontecer. O valor reservado tem que ser aprovado em assembleia. Como disse, não é todos que precisam obrigatoriamente aceitar, tem que ser a maioria, né? Vai depender muito do estatuto das empresas, né? Empresas menores que têm questão que não são sociedades anônimas limitadas, por exemplo, menores não, né? Que são limitadas, elas normalmente definem diante dos seus sócios. Já as sociedades anônimas, aí tem a questão estatutária de qual sócio pode ter participar nessa assembleia, qual não pode, dependendo do tipo de ações que essa pessoa tem, né? Então, aí eu não vou entrar nesse mérito, mas aí é uma coisa que cada empresa tem sua regra para isso, tá bom? E se o valor não for utilizado na sua plenitude ou no final desistiram de fazer a ação que era destinada a essa retenção de lucros, ele volta como lucro para ser dividido entre os acionistas ou os sócios da empresa, tá? Então ele não entra para reserva de lucro ou para o capital social, ele volta como lucro, tá? Ou para absorver prejuízos acumulados também, se necessário, tá bom? Então a gente finaliza essa segunda parte do vídeo, onde a gente vai para a terceira agora, onde a gente vai ver alguns exemplos. Agora a gente vai resolver algumas continhas aí para entender um pouquinho melhor essa reserva legal de lucros. Tá bom, pessoal?